E durante todo esse período estudando muitas escrituras, eu comecei a me deparar, em um determinado momento da minha vida, com situações onde a teologia ela não era suficiente. A importância de se experimentar a vida de Cristo. E eu me lembro que sempre fui muito estudioso, eu tinha todas as minhas anotações muito bem organizadas, muito bem trabalhadas, mas uma vez eu estava ministrando numa conferência na Venezuela e uma palavra me chamou muito a atenção, uma palavra que mexeu em mim por dentro num momento difícil que eu passava da minha vida, e eu percebi que algo havia acontecido de diferente. Foi como se de repente meus olhos espirituais tivessem se abertos para uma outra dimensão, ao ponto de que eu me senti completamente inapto após a mensagem que eu ouvi para ministrar naquela conferência. Eu me lembro que eu estava no quarto do hotel, eu chorava, eu falei: Senhor, parece que eu não conheço mais nada das escrituras. E ali foi o start de um processo, onde o Senhor foi desconstruindo a minha compreensão de Deus a partir do meu intelecto, para que eu pudesse experimentar de Deus a partir de uma vida. Foi um processo de desconstrução para reedificar. Eu me lembro que eu voltei da Venezuela e quando eu cheguei ao Brasil, aquilo não parava dentro de mim e estava muito forte tudo aquilo que o Senhor estava gerando dentro de mim. Certa noite eu me lembro que ainda na minha cama, minha esposa já estava dormindo, e eu ouvi o Senhor me dizer assim: organize as suas notas. E eu tinha todas as anotações de ministrações, de conferências, de estudos que eu já havia feito, tudo no meu iPad. E eu comecei a organizar ano por ano. Foi então que quando eu cheguei num determinado período daquela organização das notas, à noite, eu olhei e a mesma palavra que eu tinha escutado na Venezuela, inclusive foi do apóstolo Lucas Marques que estava ministrando, eu já tinha uma anotação dessa mesma palavra de anos atrás do próprio apóstolo Lucas Marques, era a mesma mensagem, com os mesmos detalhes. E eu perguntei: Senhor, se eu já tinha ouvido toda essa ministração, por que isso não produziu o que está produzindo em mim agora, anos atrás? Foi então que eu ouvi o Senhor me dizer: você ainda não havia sido ferido. E eu não entendi o que era aquela voz do Espírito dentro de mim: você ainda não havia sido ferido. Então, eu me coloquei em oração, ainda naquela noite, e o Senhor me conduziu ao livro do profeta Oséias, no capítulo 6, quando Oséias diz assim: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas nos restaurará. Ele nos feriu e nos sarará. E esse processo é um processo que Oséias está descrevendo, que é necessário na vida de cada um de nós. O processo onde o intelecto não resolve, onde a compreensão de Deus não vem através da mente humana, nem de aprendizados ou ensinos, aonde nós somos desconstruídos de toda a capacidade e de toda a força do nosso braço, para que nós possamos entrar num lugar de total dependência do Senhor. Foi então que eu entendi o que o Senhor estava me falando. Você não havia sido ferido. Ou seja, quando o processo de enxerto que Jesus descreve bem, que é necessário que nós venhamos a passar para que nós possamos experimentar da sua própria vida, é como um ramo sendo enxertado na vide, e para que isso aconteça você tem que cortar o ramo e também ferir a vide. Quando você conecta então as duas partes, a mesma seiva, a mesma vida que flui da vide começa a fluir sobre o ramo. Se nós não somos feridos, esse processo de sermos enxertados na videira não acontece. Então, é como se eu tivesse me aproximado de Deus durante toda a minha vida, é como se eu tivesse me apaixonado por Ele, mas eu ainda não tinha a vida dele absorvendo a minha vida. E esse processo, de fato, foi desencadeado através desse momento da minha vida, aonde no momento oportuno, no momento específico, o Senhor escolheu se revelar a mim. Nós precisamos entender
que todo o processo de conhecimento de Cristo se dá através da revelação. Guarde isso. O processo de conhecimento de Cristo se dá através da revelação. Nós não alcançamos plenitude de Cristo através de nenhum dos nossos estudos. Daí você pode me perguntar, mas então por que estudar? Porque nós buscamos, através do Efatá Online, não só compartilhar ensinamento, mas fazer um compartilhamento de vida, criar um ambiente de verdade e de vida, de pessoas que vivenciaram esse processo de morte e ressurreição e que conhecem Cristo mais do que uma teoria, mais do que uma teologia, mas a vida que se tornou sua própria vida.